possessão demoníaca, um dos sinais de uma possessão demoníaca é falar uma língua estrangeira sem muita felicidade. Eu estou me referindo ao dom da generalidade, e não à possessão demoníaca. Afinal de contas, o que é esse dom demoníaco? Para que serve esse dom demoníaco? Desde o princípio, na Sagrada Escritura, no livro de Samuel, é o escrito mais antigo, você encontra certas formas de relacionamento com o homem e com Deus. Veja, por exemplo, em Samuel capítulo 1, quando Ana, que é estéril, vai ao templo de Jerusalém e ela começa a suplicar a Deus para que lhe dê um filho. E a palavra diz que Eli, que era o sacerdote do templo, se aproximou da mulher de Ana e disse: até quando ficará cheia de moço? Sabe de uma linguagem? Até quando vai estar com música? Está bêbada? Para de falar desse jeito. A aflição dela para ter um filho era tão grande. Naquele tempo, uma mulher sem filhos era sinal de que era amaldiçoada. Então não tinha alguém que levasse o nome da sua família adiante. A aflição dela, o desejo dela de falar com Deus era tão imenso que ela começa a orar a Deus e foi confundida com um demônio. A mesma afirmação que Atos 2, versículo 13, faz em relação aos apóstolos. São todos bêbados. E não é coisa de gente normal. E bêbado, você deve ser isso mesmo. Não se incomoda, você fala alto, faz barulho, atrapalha. Não é uma coisa normal, entendeu? Ela é confundida com alguém fora do circuito de presença. Por que a pessoa parece saber? Ela entra num êxtase de aparência. Um êxtase de aparência. Ela sai de si. O desejo de se encontrar com Deus é tão grande, que ela precisa se expressar a Deus de alguma forma e ela não sabe como. Chega uma hora que as palavras que você tem para conversar com Deus servem. E muitos que não receberam a graça do dom de língua manifestam esse desejo de outra forma. Você está lá orando a Deus, e no mistério, a presença de Deus é algo tão tremendo que você começa a chorar. Ou então você se detém em silêncio e fica horas ali, olhando para Deus, ou então nem se é mais doido a gente ficar assim. A presença de Deus é tão forte que a pessoa, ela fica perdida. Ela quer falar, ela quer conversar, ela quer manifestar, ela quer comunicar a Deus, mas Deus supera a sua humanidade. E aí nós freamos essa palavra no livro O Vento do Espírito, uma reflexão que vai de Deus criado. Ele diz mais bem, o Espírito Santo deu uma graça para esse momento. Diante do mistério de Deus, a respeito de Deus. Ou você se cala, é o silêncio, que eu mencionei agora, ou você se cala e contempla. Esse é o aqui, ou você vai além, ultrapassa a barreira da linguagem. A língua humana, as palavras humanas, não comportam mais o seu desejo. O seu desejo é maior que as palavras que você tem para expressar. É a graça da flor por a língua, o dom de língua. É por isso que chora em língua. Faltou palavra, mas não faltou oração. Você quer continuar em oração, mas não tem mais o que falar. Se você rezou o rosário, rezou a ladainha, falou com Deus, aí chegou uma hora que acabou. E o desejo de orar não acabou. Porque a palavra dá conta de te ajudar até um determinado momento. Chega um momento que você precisa ultrapassar a linguagem. Ela não dá conta. E aí a pessoa se propõe a conversar com Deus numa linguagem pré-conceitual. Ela se está devendo de dia. Qual a linguagem pré-conceitual? O conceito é a noção que nós temos das coisas. Você não nasceu, por exemplo, quando você era bebê de escola, olhando para essa cadeira e dizendo, cadeira. Não, você, quando era pequeno, nós, quando nascemos,
Nós olhamos para a mãe, olhamos para as coisas e nós queremos, mas você não adquiriu ainda o conceito, a linguagem, não sabe? Nós aprendemos a falar, vamos ouvir, recebendo a língua pela audição. Se a criança ela tem que se expressar de alguma forma, então ela chora, ela grita, e o choro de criança é tudo igual. Tudo igual. Aí a mãe fala, eu tenho casal. É só a mãe que tem. Começou a chorar, só a mãe. Então, depois chora de novo. É o mesmo choro. A mãe sabe, está na hora de comer. Depois o mesmo choro. Aí está com choro, vou falar comigo. O choro é sempre o mesmo, mas a intenção é diferente. Essa criança, ela ainda não tem conceito, não tem termos, ela não sabe o que é. Então ela simplesmente emite um som. Não tem compreensão, não tem conceito. Você e eu, através do nome do mundo, da oração do mundo, voltamos, retrocedemos ao tempo original da inocência da infância. Não vamos mais falar conceito, cheio. Nós voltamos ao período pré-conceitual. Criança diante de Deus, chamando a Deus de Pai. E somente o Pai compreende esses ruídos. É perfeitamente humano e ao mesmo tempo divino. Nós também usamos palavras que em si mesmo não têm significado. Por exemplo, eu dou o som e você traduz para mim. Você entendeu tudo que eu falei? Eu não usei nenhuma palavra. Nenhuma palavra. São sons que comunicam alguma coisa, mas comunicam em sentido, não em palavras. Essa oração, ora em língua daquela pessoa que quer comunicar com Deus, já não tem mais palavras e ela se propõe a emitir o som. Então acompanhe aqui comigo o conceito sério do dom da língua. O dom da língua não é só som em si, som. Não é só isso. Antes do som sair, o dom já começou na vontade de comunicar com Deus, sem saber como. Então, o dom começa aí. E aí ele vai se expressar de alguma forma. Talvez não fale em língua, mas ela tem dom da lágrima, ela chora. Ou então faz isso que eu disse para você. Ela não sabe se comunicar, o dom está ali clamando, orando, o mistério é tremendo e ela... Meu Deus, como meu Deus. Ela já pegou, ela não sabe se comunicar. Isso é tremendo. E quem olha de fora, só compreende que está dentro do dom. Só compreende quem partilha desse sentimento. Como a mãe. Só ela compreende o choro, porque só ela pertence ao mundo da criança. A criança pertence ao nosso mundo, pertence àquela família, àquele parente, mas quem é que pertence ao mundo da criança? Somente a mãe. A mãe que está dentro do todo. Ao lado, a mãe que caiu no colo, a mãe que foi para a mãe conhece o mundo. Ela dispõe a comunicar com Deus. E somente ele é quem possui o sentido. Quando a palavra diz no versículo 4 de Coríntios 14, que a oração em língua, que fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus, significa dizer que não se fala aos homens mesmo, nem a você mesmo. A pessoa que fala em língua, ela não entende o que ela está falando. O que ela entende é que ela quer falar, é que ela tem um desejo, ou de louvar, ou de pedir algo, mas ela não sabe mais como. Então, o som, você entendendo o que eu disse agora, então em línguas fala de um desejo, de uma intenção, os sons que se falam pouco pode, sempre pode.
Existe, infelizmente, no SPC, e eu sei que muitos dão informações até dramáticas nesse sentido. Uma mentalidade protestantizada. Os protestantes pentecostais deram uma nova